Oi, faz um bom tempo que eu não apareço por aqui. Estive resolvendo coisas da vida, mas estou de volta. E o tema que eu quero tratar hoje é um tema que, na verdade, muita gente me pergunta e que tem estado muito em voga. Você precisa ser vegano ou vegetariano para fazer magia ou ser bruxo? Eu me tornei vegetariana em 1989. Agora, em agosto, eu vou completar 30 anos de vegetarianismo na minha vida, veja só. Mas o que me levou a isso não teve nada a ver com magia. Eu tinha 14 anos na época e frequentava a casa de uma senhora que morava num prédio em frente ao prédio do meu pai, em Porto Alegre, na rua Alberto Bins, ou Avenida Alberto Bins. E o nome dela era Silvia Neves, ela devia já ter mais de 70 anos na época, ela se tornou a minha primeira professora, minha primeira mentora desse mundo espiritual. A dona Silvia recebia jovens na casa dela depois do horário de colégio. Então eu terminava as minhas aulas, eu estudava à tarde naquela época, e eu ia, era perto da minha escola, eu ia direto para lá e sentava na frente da cadeira, assim, na poltrona, na frente do sofá da dona Silvia e ficava ouvindo ela me contar histórias. Ela tinha muito contato, na verdade, na época, com extraterrestres. Era de lá que ela fazia várias canalizações. E tinha muito a dizer sobre a evolução da Terra, sobre nova dimensão, sobre passagem de planos, o que está super, assim, disseminado hoje na comunidade Nova Era e em trocentos mil vídeos no YouTube. Se você procurar, você entra num buraco da onde você não sai nunca mais falando desses temas. Eu até não sei se a parte do nosso universo se desfez e aí estamos vivendo num universo paralelo, já que a realidade está tão difícil de aguentar. Mas, enfim, seguimos aqui, apesar de várias notícias de fim de mundo. De todo modo, a dona Silvia, em 1989, já falava sobre essas coisas e trazia canalizações. E ela me ensinou na época que se eu me interessava pelo assunto de ser mais sutil, mais refinada nas minhas percepções sutis, se eu também queria ter comunicação com espíritos e ter percepções mais apuradas, que me faria muito bem me tornar vegetariana. E eu decidi fazer isso aos 14 anos de idade. Portanto, aprendi a cozinhar para mim mesma, não é mesmo? Porque não existia, ainda mais no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde eu estava. Isso lá nos anos 80 não tinha assim muitas opções de restaurante vegetariano ou de como cozinhar comida vegetariana. Os livros eram bem ruins, não tinha muita coisa para substituir ou muito sabor mesmo. Tinha 2 restaurantes vegetarianos na cidade e vendinhas de produtos vegetarianos e a única substituição da carne era tofu. Então, foi bem difícil esse período e mesmo assim eu me mantive firme e forte. Então, eu tenho uma certa inveja de quem se torna hoje vegano ou vegetariano, porque o mundo contempla com muito mais opções, ainda mais uma cidade grande que nem São Paulo. Enfim, se você pode escolher o que comer na sua vida, veja bem, vamos partir dessa premissa. Se você consegue escolher o que vai botar na sua boca para ir para o seu estômago, considere-se muito privilegiado. Você é uma porção muito pequena da humanidade, na verdade, que pode escolher isso eu não como, isso eu como, aí assim está com gosto de não sei o que, não quero. Gente, uma grande parcela da população humana come o que tem, se tem. Então, valorize esse tremendo privilégio que é você escolher do que vai se alimentar. Isso, primeiro, então, é um privilégio. O outro é não responsabilize ninguém pela sua escolha, cozinhe para si, não ponha o trabalho de resolver suas questões alimentares no universo, nos seus pais, nos seus companheiros de seus roommates, de onde você mora, enfim, de onde você estiver habitando. A Silvia, na época, também me disse que eu também não deveria comer o miolo da cebola e o miolo da cenoura, porque também eram muito densos. Acho que a semente do tomate tinha mais alguma coisa, mas essas que eu nunca parei de comer. Mas o miolo da cenoura e o miolo da cebola, eu parei por muito tempo. Quando eu estava em casa e cozinhando para mim, eu tirava. Mas onde eu ia comer em outros lugares, obviamente, tinha, né? Então, nem tudo é perfeito e também não sei que raio de diferença tão incrível faria esses miolinhos da cenoura e da cebola num contexto inteiro. Bom, não sei como teria sido a minha vida mágica se eu tivesse permanecido comendo carne. Só posso falar da minha vida mágica como vegetariana e eu me sinto bastante
capaz nas minhas percepções, mas conheço também um monte de gente que come carne e é tão capaz ou mais capaz do que eu. Então eu não sei, nesse sentido bem prático, que diferença isso poderia fazer. Mas existem diferenças entre a pessoa comer carne e não comer carne e a sua relação com o plano astral. Porque o que acontece? Na verdade, no plano astral, a gente é percebido muito pelo olfato e por marcações etéricas. Então, veja bem, se a gente emite odores do nosso corpício, e na verdade, espiritualmente, a grande recomendação é que a gente usasse perfumes só de óleos essenciais e nunca perfumes sintéticos, justamente para a nossa comunicação com o plano astral. O cheiro que a gente exala, de acordo com aquilo que a gente come, também faz diferença e traz marcações, né? Se o cheiro provoca ou chama atenção, é essa a diferença que vai fazer. Agora me lembrei de uma anedota que eu não sei se é verdade. Tinha uma fofoca de que o Paul McCartney e a mulher dele, quando ele fazia turnê de show, quem limpava, as camareiras que limpavam o quarto de hotel e que atendiam eles no quarto, todo mundo tinha que ser vegetariano. Não podia entrar ninguém no quarto de Paul McCartney que não fosse vegetariano, porque ele e a esposa não suportavam o cheiro que ficava no quarto por conta das pessoas carnívoras que tinham entrado ali. Se isso é ou não verdade, eu não sei, mas sempre achei muito estranho que ele parece suportar muito bem os estádios cheios de carnívoros que pagam o ingresso para ver o show dele, não é verdade? Voltando à questão de ser vegetariano ou não, ou vegano ou não, e o plano astral, é o seguinte: se você come carne, você tem um certo aroma. E isso te torna visível para certas entidades do plano astral que não te perceberiam caso você não comesse carne. É sério isso. Então é como se você passasse batido, você não está no radar de algumas entidades se você é vegetariano ou vegano. Mas nem sempre isso é interessante magicamente para nós. É uma proteção, digamos, porque de fato dizem, eu também não posso comprovar, que essas entidades atraídas por seres que se alimentam de carne são entidades um pouco mais densas, são entidades um pouco mais danadas, vamos dizer assim, e que se você é vegano ou vegetariano teria alguma proteção extra, porque não chama tanto a atenção tão gratuitamente de coisas quaisquer aí do astral. Porém, sendo bruxo, que você não é New Age, não é yoga e tudo mais, sendo bruxo, sinceramente, pode ser mais interessante você poder comer ou não de acordo com o que estiver fazendo em termos de trabalhos mágicos. O que eu estou dizendo com isso? Que você tenha períodos na vida em que você come carne e períodos em que você não come carne de acordo com os trabalhos mágicos que estiver fazendo. Eu acho que isso é muito mais inteligente do ponto de vista mágico. Estou trabalhando com determinada coisa que pede que eu coma carne para ter um determinado tipo de força e chamar a atenção de determinadas entidades, comerei carne. Vou tirar a carne agora porque estou fazendo um trabalho mais elevado, quero me sutilizar, quero mudar as minhas energias, porque, aliás, há muitos trabalhos energéticos que pedem que a gente não coma carne como um detox, né, do corpo. Então, nesse caso, também seria um detox para entrar em contato com certos níveis um pouco diferentes de entidades. E é muito interessante se você é um bruxo que consegue fazer isso, que consegue transitar, ficar um período comendo carne, para de comer carne, volta a comer carne, faz o que bem entender. Eu não consigo. Assim como tem gente que não consegue parar de comer carne, eu não consigo comer carne. Isso não passa pela minha cabeça, não me dá. Apesar de eu sentir cheiro de churrasco e dizer, isso aí deve estar bom, eu tenho marido onívoro, eu convivo com carnívoros e onívoros por todos os lados, eu não tenho problema com a alimentação alheia e não faço proselitismo alimentar. Inclusive, sinto cheiro, eu vejo a cara e digo, nossa, isso aí deve estar ótimo, mas não me atrai a ponto de comer. Então, eu não consigo comer carne para saber o que isso me causaria hoje em dia magicamente, ao que isso me abriria. Mas eu tenho curiosidade se alguém transita para lá e para cá para me contar um pouco das suas experiências. O que eu acho mais importante do que comer ou não comer carne? Claro que tem toda essa questão dos maus tratos aos animais, tem toda a questão do abate. Eu acho que a gente trata muito mal os nossos irmãos animais, e um dia a nossa consciência deve se elevar a ponto da gente se responsabilizar mais por conta disso. Eu gosto de lembrar de tempos antigos, onde as pessoas conheciam os bichos que elas iam comer.
Você conhece a galinha que você está comendo, você conhece o boi que foi abatido, o porco que foi abatido para você comer. E se você é um carnívoro de respeito, você não tem problema com isso. O problema que eu vejo é com a hipocrisia das pessoas que comem carne, mas só comem da bandejinha. Eu não posso saber de onde a carne veio, porque aí eu fico nervoso e não consigo comer. Gente, sejam dignos do alimento que vocês comam. Seja digno da vida que você se alimenta. Todos nós nos alimentamos de vida. Não existe vida na Terra sem comer vida. Pelo menos não existe vida animal sem comer algum tipo de vida. Seja ela vegetal ou animal. Mas a gente mata para comer. Não dá para fugir disso. Agora sejamos verdadeiros, sejamos dignos daquilo que a gente se alimenta. O que eu defendo é que você coma aquilo que você é capaz de matar. Eu sou capaz de matar todos os vegetais que vão para o meu prato. Então, portanto, eu sou digna daquelas vidas. E eu pego o prato e paro um segundo com ele na minha frente e digo obrigada. Internamente, eu tenho uma gratidão, não só pelas vidas que estão ali, mas por toda a cadeia produtiva, por toda a cadeia, por todos os produtores rurais, por todo mundo que interveio de alguma forma, ou se eu estou num restaurante, todo mundo que ajudou a preparar aquele prato que está aqui agora na minha frente. E eu sou grata, porque eu tenho alimento e a vida que me alimenta e a vida que ajuda para que o prato e a comida cheguem até mim. Eu acho essa atitude muito mais importante do que exatamente o que é que eu estou botando para dentro. Claro que faz diferença para a nossa saúde. Um corpo saudável é muito mais capaz magicamente do que um corpo que está doente. Mas a escolha alimentar é muito particular de cada um. Agora, a minha sugestão é: agradeça as vidas que você come. Olha para o bife, olha para o churrasco, olha para a chuleta, ou como é que chama cada coisa disso, olha para os nuggets e pega aquilo, para um segundo e diga obrigada. Só isso, agradece aos bichos que estão ali, que estão dando a vida deles para que você se alimente. Outra coisa interessante de pensar é que uma vez que a gente se alimenta de algo, isso faz parte do nosso corpo e tem uma vivência específica por estar dentro de nós. E a vivência de ter passado dentro do meu corpo, que me chama Petrúcia, do que dentro do corpo da minha gata Serena, dentro do corpo dos meus amigos, ou dos meus pais, ou dos meus colegas, é que cada um vai dar uma experiência diferente para aquelas moléculas. E se o universo está o tempo todo captando conhecimento, tem interesse. Tudo tem interesse em passar pelas mais diversas experiências. Então, enfim, saiba que o alimento que você come também quer ser digerido por você. Ou será que não? Será que o alimento não tem desejo de volta? Talvez tenha. Eu gosto dessa relação mais assim com a comida. E eu gosto muito da ideia da gratidão. E eu gosto de poder ser digna daquilo que compõe o meu corpo, que vai compor quem eu sou. E eu gosto de poder honrar as vidas, as quais eu tiro. Isso a gente tinha antigamente e a gente perdeu. E eu acho isso talvez a coisa mais triste. Talvez ter perdido isso é o que nos distanciou brutalmente dos nossos irmãos animais. Não o fato de comê-los ou deixar de comê-los, mas o fato de não reverenciar a vida que eles dão para que a gente esteja vivo.